Natal nos surpreende e eu gosto de meditar nas surpresas desse tempo do Advento. Uma delas, que eu gosto muito, me alegra muito, é o que eu chamo do encontro de duas improváveis grávidas. Uma é Isabel, uma senhora já idosa. Durante a vida toda, ela e o seu marido desejaram muito ter um filho, o que não aconteceu. Oraram muito por isso e parecia que Deus não havia respondido suas orações. Um dia, o anjo do Senhor visita Zacarias e diz a ele que as orações dele e de sua esposa Isabel tinham sido ouvidas por Deus e que ela estava grávida. Uma gravidez improvável, completamente improvável. A outra, claro, é Maria, que recebe também a visita do anjo do Senhor. Era uma jovenzinha, virgem, desposada de José, cujo casamento não havia sido ainda consumado, e o anjo do Senhor anuncia que ela conceberia e daria à luz ao Filho do Altíssimo. Uma gravidez completamente improvável. Esse encontro é um encontro impressionante, porque como confirmação da promessa de que Maria daria à luz ao Filho de Deus, o anjo do Senhor contou a Maria que a sua prima Isabel também estava grávida. E Maria andou um pouco mais de 100 quilômetros e foi ao encontro da sua velha prima. Duas grávidas, duas improváveis grávidas se encontram. Isabel já no 6º mês, Maria no início da sua gravidez. Elas se encontram. Eu fico imaginando como teria sido esse encontro. O que elas conversaram? O que aconteceu ali entre elas? Elas eram as únicas escolhidas para gerar filhos da promessa. As primeiras que testemunharam aquilo que Deus estava fazendo, o cumprimento das promessas e profecias acerca do Messias para o povo de Deus. Que coisa impressionante! As únicas que naquele momento podiam testemunhar isso. O filho de Isabel seria o último profeta de uma longa lista de profetas da chamada Antiga Aliança. Aquele que viria para preparar o caminho do Senhor. Jesus, por outro lado, era o Messias prometido, o Cristo, o Senhor de uma nova aliança. Quando Isabel e Maria se encontram, as duas alianças se encontram e tornam-se uma única aliança. Os filhos faziam parte de um único pacto. O resultado desse encontro proporcionou uma explosão de alegria. A alegria é uma das promessas que o Natal cumpriu, que aconteceu no Natal, no anúncio aos pastores, em tudo aquilo que envolveu o nascimento do Filho de Deus. Era como se a antiga aliança saudasse a nova, e a nova aliança anunciasse o cumprimento da antiga aliança. Foi um momento em que toda a história se conectou. Velho e Novo Testamento se encontram ali naquelas duas improváveis grávidas. João, ainda no ventre materno, é o primeiro a reconhecer e testemunhar que Jesus é o Cristo. Antes mesmo de nascer,
João prepara o caminho do Senhor, chutando a barriga da sua mãe de alegria ao ouvir a voz de Maria. É claro que no 6º mês de gravidez, João já havia se movimentado no útero da sua mãe. Mas Isabel percebeu que naquele momento, aquela movimentação, aquela agitação não era comum, era o fruto da sua alegria. Foi perceber que ele fazia parte de alguma coisa maior. É interessante que no anúncio do anjo a Zacarias sobre o nascimento do seu filho, o anjo diz que ele seria cheio do Espírito Santo já no ventre materno. É uma declaração impressionante. Cheio do Espírito Santo ainda no útero da sua mãe. E é somente por causa disso, ou seja, o Espírito Santo é aquele que comunica a realidade, a verdade acerca do Filho de Deus. É somente por meio do Espírito Santo que somos capazes de reconhecer que Jesus é o Cristo. Foi isso que aconteceu com João Batista ainda no ventre da sua mãe. E anos mais tarde, João testemunharia que sua alegria estava completa quando pôde presenciar o início do ministério de Jesus. Quando o bebê estremeceu no ventre de sua mãe, Isabel também reconheceu a presença do Cristo, do Messias, do Salvador, e exclamou em alta voz, dizendo: de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Veja que as palavras mais importantes de Isabel não foram as palavras dirigidas a Maria, na conversa que ela teve com Maria, mas as palavras dirigidas a Jesus, que Maria carregava no seu ventre. Ela se referiu à criança que Maria trazia no seu ventre como o seu Senhor. O seu Senhor. Somente o Espírito Santo poderia revelar isso a Isabel. Ela foi a primeira pessoa a confessar que Jesus é Deus, a confessar verbalmente que Jesus é Deus. Maria, por outro lado, ela expressa a sua alegria num cântico conhecido como Magnificat. Ela olhou para além da dádiva pessoal de ser mãe. É claro que ser mãe já é uma grande dádiva. Ser mãe traduz para todas as mães uma alegria indescritível. Mas ela olhou para além da sua gravidez, ela olhou para além da experiência pessoal de ser mãe e mãe do nosso Senhor. Maria engrandeceu a Deus. E isso ampliou a sua visão, a sua compreensão da natureza divina. A visão de Maria sobre Deus se expande na medida em que ela entende aquilo que Deus estava realizando no mundo e a sua ação redentora. Maria percebe que algo muito maior do que ela jamais poderia imaginar estava acontecendo naquele exato momento. Ela engrandece o Senhor e se alegra nele, porque Deus iria exaltar os humildes e humilhar os poderosos. E a própria Maria é um exemplo vivo disso, uma jovem simples, humilde, escolhida por Deus para dar à luz e trazer ao mundo o Filho de Deus. No Cântico de Maria, quando ela fala da humilhação dos poderosos, ela usa os verbos no passado. Agiu, dispersou, derrubou, despediu. Maria tinha em mente os feitos de Deus no passado, os feitos de Deus na história do seu povo, as ações libertadoras de Deus entre o seu povo. Ele humilhou o soberbo
para mostrar a sua misericórdia para com o seu povo, enquanto o bebê se desenvolvia silenciosamente no útero de Maria. Um novo reino estava a caminho, e em poucos meses um novo rei nasceria. Essa é a boa nova do Natal. Essa é a maior surpresa do Advento. É que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo, que é o Cristo, o Senhor. Uma nova de grande alegria para aquelas improváveis grávidas e para todos nós.